Eu confesso para vocês que hoje até nem estava preparado para conversar com vocês, porque queria dar uma folguinha depois dessas eleições aí. Mas estão ocorrendo atropelos tão seguidos e tão virulentos contra jornalistas e meios de comunicação que eu não posso fazer esse registro, não posso deixar de fazer esse registro hoje aqui para vocês. Acho muito importante, né? Eu estou falando aqui nos atropelos que foram cometidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o encarregado por aquele inquérito das fake news. E ele mandou ontem a Polícia Federal invadir a casa novamente do jornalista Oswaldo Eustáquio e mandou enfiar uma tornozeleira eletrônica nele e, além disso, submetê-lo à prisão domiciliar. Por que razão? Alegou o ministro que o jornalista Oswaldo Eustáquio estava proibido de sair de casa, em Brasília, e ele descumpriu a ordem. O Oswaldo Eustáquio é jornalista, ele resolveu ir para São Paulo, onde ocorrem as eleições mais disputadas do Brasil, mais importantes pelo menos, e lá ele fez reportagens a respeito de o que ele chama Laranjal do Guilherme Boulos, do PSOL. Isso aí, na ocasião, durante o primeiro turno, deu muito o que falar, né? Deu muita discussão. E houve uma representação do próprio Guilherme Boulos e do PSOL contra o jornalista Oswaldo Eustáquio. E a Justiça Eleitoral mandou o caso para o ministro Alexandre de Moraes. Em vez de investigar a denúncia dele a respeito do possível Laranjal, do Guilherme Boulos, foram para cima do jornalista Oswaldo Eustáquio. Eles foram para cima da poltrona. Quer dizer, o sujeito teve relações com a filha na poltrona e, em vez de ele tomar uma providência em relação à filha ou ao cidadão, ele resolveu processar a poltrona. Quer dizer, foi exatamente isso que aconteceu. Mas isso é intolerável. Eu estou registrando aqui meu protesto contra essa perseguição contra o jornalista Oswaldo Eustáquio. Claro que a Associação Brasileira de Imprensa ficou calada, a OAB ficou calada, a CNBB ficou calada, porque eles só reclamam quando é algum jornalista da esquerda que é perseguido de algum modo por alguém que não é da esquerda. Agora, quando um jornalista de direita, como é o caso do Oswaldo Eustáquio, todo mundo fica quieto. O Supremo pode cometer as maiores arbitrariedades que fica todo mundo quieto. Ninguém fala nada. Mas eu estou aqui falando para vocês, né? Eu me solidarizo com o Oswaldo Eustáquio, que é meu amigo, conheço, é meu amigo. Mas não é só a questão do Oswaldo Eustáquio, né, que me fez e que me move hoje a vir aqui conversar com vocês, porque também ocorreram aí ameaças contra um outro jornalista de São Paulo, Cláudio Tognoli. Dessa vez por inspiração daquele grupo JBS. O grupo JBS não gostou do que andou falando aí o Cláudio Tognoli, porque o Cláudio Tognoli fez uma postagem no blog dele dizendo que o ex-ministro Sérgio Moro tinha sido contratado pela JBS para produzir um parecer. Ele se enganou, ele errou. Na verdade, o escritório que foi contratado pela JBS contratou mesmo os serviços do Sérgio Moro, mas não para a JBS, e sim para a Vale. Então a JBS pediu inclusive a prisão provisória do jornalista. Claro que o Polícia Federal encaminhou isso aí por 2 vezes, inclusive, mas não foi atendida, né? De qualquer maneira, está sendo aberta uma investigação também contra esse jornalista Cláudio Tognoli, que não pode ser colocado propriamente como um homem de esquerda, porque ele não é. Cláudio Tognoli é um jornalista independente, mas independência também tem preço aqui no Brasil para jornalista. E depois tem aquela questão mais anterior do Rodrigo Constantino, né, que foi inclusive demitido da Jovem Pan, da Record, da Calda Júnior aqui em Porto Alegre, e foi demitido em função de uma conversa que ele teve a respeito daquela entretener lá uma promoter lá de Florianópolis, que alegou ter sido estuprada no Café de la Musique da Praia Jurerê, em Florianópolis. Ninguém mais fala, inclusive, nesse caso aí, né? Primeiro armaram um escândalo, depois ninguém mais falou. Mas o Rodrigo Constantino é que acabou pagando pato por isso aí, né? E foi demitido.
E por último, agora sim, ligado ao próprio Rodrigo Constantino, é uma informação de hoje, desta tarde, do jornal Gazeta do Povo de Curitiba. O jornal Gazeta do Povo de Curitiba, que é o principal jornal do Paraná, ele, tipo Folha de São Paulo, em São Paulo, o Estadão, o Globo, Zero Hora aqui de Porto Alegre, Gazeta do Povo. E a Gazeta do Povo hoje tirou uma matéria editorial dizendo que está sendo vítima de uma milícia digital de um organismo internacional que botou suas garras aqui no Brasil e que começa a intimidar anunciantes de publicações que eles não gostam. E eles se incomodaram, essa gente, esses milicianos, com a decisão do Gazeta do Povo de manter como empregado o Rodrigo Constantino e passaram a assediar os anunciantes da Gazeta do Povo para asfixiá-lo economicamente. É uma velha tática essa aí. Então a Gazeta do Povo está denunciando isso aí. Eu sou assinante da Gazeta do Povo. Eu recomendo agora a vocês também que assinem, porque só tem a versão digital, que vocês passem a assinar também a Gazeta do Povo. É um jornal bastante independente e ele tem feito críticas continuadas ao lulopetismo e aos comunistas, né? Então ele se coloca claramente no campo democrático, né? E eu vou aproveitar, já que estamos falando em liberdade de imprensa, em perseguição para jornalistas, eu vou aproveitar para dizer para vocês o seguinte, que exatamente ontem de noite, o meu advogado, doutor Newton Carvalho, do escritório Carvalho Vernet, aqui, que tem me defendido em muitas causas, o doutor Newton Carvalho protocolou uma contestação a uma ação civil movida contra mim pela comunista Manuela Dávila, que é candidata a prefeita aqui de Porto Alegre. Exatamente ontem de noite. A Manuela Dávila resolveu me processar civilmente. Não é a primeira vez que ela faz isso aí. Já em 2 outras ocasiões anteriores ela também moveu processos contra mim porque não gostou de postagens que eu fiz. No primeiro caso, de um processo que ela moveu contra mim, nós fizemos um acordo. E ficou por isso mesmo, né? Então houve um acordo judicial aí. Aliás, a respeito desse caso aí, na petição inicial dela contra mim, nesse processo que o Dr. Newton me defendeu ontem de noite, ela faz afirmações ali que são caluniosas a respeito desse processo. Caluniosas a meu respeito. E ela vai levar o troco porque eu vou tocar um processo nela por calúnia, exatamente em função disso aí. Mas o caso hoje é dessa contestação que o Dr. Newton Carvalho protocolou ontem aqui numa das varas cíveis de Porto Alegre, contestando esse processo que ela moveu contra mim. Ela pediu assim, liminarmente, que o juiz mandasse retirar um vídeo que eu tinha disponibilizado no meu blog, polibiobraga.com.br, e também pediu liminarmente que o juiz mandasse que eu me retratasse, né? O juiz, evidentemente, mandou retirar o vídeo, é verdade, e eu retirei. E não aceitou o pedido liminar da Manuela para que eu me retratasse, porque já estava querendo ingressar no mérito da questão. Ele achou que não cabia isso aí, não, e repeliu esse pedido liminar da Manuela Dávila. A questão toda se coloca de modo muito simples. No dia 20 de agosto do ano passado, eu publiquei neste blog, polibiobraga.com.br, um vídeo. Eu nem comentei o vídeo. Podia até ter comentado, mas nem comentei. Era um vídeo no qual a deputada federal do PSL de São Paulo, Carla Zambelli, ela fazia referência a um projeto de lei apresentado pelo deputado comunista Orlando Silva a respeito da Constituição de Famílias. Na verdade, a Carla Zambelli, a deputada, ela se enganou em relação ao autor do projeto. Ela disse que foi o Orlando Silva. E ela disse que foi a Manuela Dávila. Bom, eu achei que a deputada era crível o que ela estava dizendo e publiquei o vídeo dela, simplesmente, com o título, né? Apenas esse aí, o título. E, claro, a Manuela Dávila se incomodou e primeiro ajuizou uma ação contra mim no juizado especial civil aqui de Porto Alegre. E foi arquivado esse processo aí, porque ela nem cumpriu os prazos, inclusive.
E agora surge esse outro caso aí, que aí sim é numa vara civil aqui de Porto Alegre, e ali nós estamos litigando, né? Eu estou pedindo, inclusive, que ela assente lá no banco do júri, diante do juiz, e seja interrogada por mim e pelos meus advogados ali a respeito do mérito dessa ação que ela está movendo contra mim aqui. E é muito importante eu colocar as coisas desse modo que estou colocando aqui, porque ela é candidata a prefeito de Porto Alegre. Exatamente nesse momento. Casualmente nesse exato momento. E eu acho que a importância está, inclusive, na visão que ela tem a respeito de um dos pontos fundamentais que devem estar em discussão no momento em que os eleitores são chamados a se manifestar, que é essa questão, inclusive, da unidade familiar. Porque eu defendo e sempre defendi a unidade familiar tradicional. E eu continuo com essa posição. Né? Marido e mulher, isso aí. E filhos. Unidade familiar básica, é isso aí, né? Homem, mulher e filhos. Marido, mulher e filhos. Essa é a definição de família, no meu entendimento, né? E eu quero, né? O que o Orlando Silva, no seu projeto de lei, ele propõe? Porque, inclusive, na sua petição inicial, a Manuela Dávila, embora se insurja contra ao erro em relação à identificação do autor do projeto, ela aproveita na petição inicial para defender ferozmente tudo que consta desse projeto aí do Orlando Silva. Defende exatamente a mesma coisa, né? Na contestação fica claro ali, o doutor Newton deixa claro ali essa contradição da Manuela Dávila, né? Agora, o que diz o projeto Orlando Silva? Está aqui, ó. É muito enxuto. E vocês vão ver que ele é muito enxuto exatamente porque ele possibilita tudo que é tipo de leitura que vocês bem entenderem aqui. Diz o artigo 1º do projeto, que institui o Estatuto da Família do século XXI. Olha só, a pretensão desse comunista. Ele quer que o Congresso Nacional institua o Estatuto da Família do século XXI. É só isso que ele quer. Ele quer modificar completamente a Constituição Federal através, inclusive, de um projeto de lei. Vai se dar mal isso aí. Até agora não foi aprovado ainda, isso é de 2015. Né? O último relator aí é aquele maridão da Fátima, da apresentadora da Globo, aquela, né? Eu, como não vejo a Globo, já não sei mais nem o nome dela. Bom, mas enfim, institui o Estatuto das Famílias do século XXI. Agora, prestem bem atenção no que Orlando Silva e a Manuela Dávila entendem ser uma família do século XXI. Não é marido, mulher e filho, não. O que ele propõe é assim, ó. São reconhecidos como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas e mais famílias e pessoas. Isso é família na visão deles. O que a Carla Zambelli diz? Isso aí permite supor que o pai possa casar com a filha, a mãe possa casar com o filho, enfim, que qualquer um possa casar entre si. Mulher com mulher, homem com homem, pai com filha, é isso aí. Porque está claro isso aqui, ó, são reconhecidos como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, que para este fim se constituem e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça. É um vale tudo, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. É isso aí. É uma desagregação total da família brasileira. É isso que o Orlando Silva está propondo nesse projeto e é o que defende a Manuela Dávila. Isso está claro na petição inicial que ela levanta contra mim. E contra a qual eu me insurjo, sempre me insurgi e vou me insurgir. Nós vamos discutir isso claramente nas audiências que vamos ter daqui para frente. Não tenho dúvida disso. Nós vamos discutir isso aí. E eu vou voltar a esse assunto aqui com vocês. Porque eu vou publicar, inclusive, na íntegra, toda a petição inicial que a Manuela Dávila protocolou contra mim. Nesse caso, na vara civil, pedindo, inclusive, uma indenização por danos morais de R$30 mil. Né? Eu vou fazer a mesma coisa com ela quando
processá-la agora por calúnia, por ter me caluniado a respeito de uma ação judicial na qual a gente fez um acordo e no qual ela disse que eu fui derrotado, quando isso não é verdade. Bom, senhores, nós vamos discutir isso aí. Então, primeiro eu vou publicar essa petição inicial e depois vou publicar, inclusive, o texto desse projeto de lei do Orlando Silva, depois a decisão do juiz singular e também a minha contestação. Isso aí eu vou publicar tudo na íntegra no meu blog polibiobraga.com.br, porque eu acho que é preciso que se publiquem essas coisas na íntegra para que as pessoas que quase que de modo recorrente, jornalistas são levados à barra dos tribunais por comunistas, lulopetistas que se incomodam a respeito de críticas que os jornalistas fazem. Eles acham, provavelmente, que podem intimidar todo mundo ao mesmo tempo, mas não vão conseguir isso aí. Eu quero também, se alguém quiser saber a respeito de mim e dos enfrentamentos que eu tenho feito ao longo dos anos aí com os lulopetistas e os comunistas a respeito dessas posições que eu tenho colocado aqui para vocês, que são as posições da maioria do povo brasileiro em defesa da sua própria unidade familiar, da sociedade democrática, de um governo eleito democraticamente, que estabeleça os princípios da legalidade e da moralidade. Se vocês quiserem saber algumas coisas mais, eu recomendo essa revista Press aqui, que tem uma longa entrevista que eu concedi para a revista Press aqui. Eu tenho ainda, acho que uns 15 exemplares, né? Então eu vou dar o meu e-mail, os primeiros 15 e-mails que eu receber, eu vou mandar a revista para qualquer parte do Brasil, sem custo para vocês que entrarem em contato comigo aqui. Mas são os 15 primeiros. Eu sinto muito se chegar depois disso aí outros, porque eu não vou poder atender porque é uma edição esgotada, né? Então eu vou dar o meu e-mail aí, vocês anotem, é polibio@polibiobraga.com.br, polibio@polibiobraga.com.br. Não me mande o WhatsApp para aquele número que eu já dei aqui para vocês, porque o WhatsApp me bloqueou. Não tenho mais WhatsApp. Não é apenas o PT e os comunistas, nem a dona Manuela Dávila que tentam me censurar, não. Até o WhatsApp me censura. Isso sem falar no Twitter, no Facebook, porque esses aí já cansaram de me censurar aí a todo momento.